Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho que confessar para os irmãos que eu estou aqui pela graça. Esse final de semana a gente teve VS ali em Campinas e eu não esperava ter que ir para lá, então eu tive que ir correndo ontem de manhã e voltar ontem à noite. E eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o calor. Eu até então estava bem, mas hoje à tarde eu passei muito mal, por isso que eu estava escondida ali na escada. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E eu quero louvar a Deus, porque desde o começo do culto o Senhor está falando ao nosso coração e testificando que Ele tinha falado comigo um pouco mais cedo. Eu confesso, meus irmãos, que eu oro ao Senhor para que Ele me dê graça para compartilhar o que é tão grande, o que é tão poderoso, a revelação de quem Ele é. E os irmãos sabem que eu sou chorona, e como não chorar diante da revelação de quem Ele é. Então, que vocês, eu falo isso para vocês não para dar qualquer desculpa, mas com um pedido de oração, de que vocês orem, intercedam, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa e o Senhor quer nos ensinar nessa noite algo. Então que você declare aí no seu lugar: Senhor, meu coração está ansioso por ouvir o que o Senhor tem para mim. Amém? Eu queria começar falando, na verdade, sobre um testemunho. E aí, se você puder ficar com a sua Bíblia na mão, a gente vai ler algumas passagens e a mídia vai ser bem aproveitada hoje. Mas eu ia pedir oportunidade para o pastor para contar o testemunho. E aí ele falou da palavra antes, eu falei, meu Deus, eu só queria um testemunho. Mas meu testemunho, meus irmãos, na verdade é um convite também, sobre o que Deus tem feito aqui na nossa igreja há alguns meses já. Mas em especial, eu acho que nesses 2 últimos meses, o Senhor, Ele tem falado de uma maneira muito preciosa nos cultos de terça-feira. E quem vem de terça-feira sabe do que eu estou falando. De que o Senhor, Ele começou a revelar algumas verdades bíblicas de uma maneira que a gente nunca viu antes. E o Espírito Santo, Ele começou a falar e eu creio que o Senhor, Ele quer nos sintonizar nessa mesma frequência, se vocês me entendem. O Senhor quer nos colocar nesse mesmo fluir que o Espírito Santo tem levado os servos do Senhor a pregarem aqui de terça-feira. E de terça, é claro, tem reverberado de quinta-feira, de domingo, sim, é claro, mas principalmente na escola dominical, mas existe algo da parte de Deus para nós, igreja do Jardim Santa Maria, que a gente não pode ignorar, a gente não pode deixar passar, meus irmãos. A Bíblia fala sobre o dia da visitação do Senhor. Eu creio que Ele cumpre isso nos nossos dias, quando Deus fala com a gente, mas existe um dia que Ele nos visita. E diante da visitação dEle, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa correspondência? O que nós fazemos diante do dia da visitação dEle? E Deus começou a falar com a gente sobre o Espírito Santo, e foi aí que a gente começou a buscar, e eu creio que a Ana Esther, a minha sobrinha, e a TT, elas, de tempos em tempos, elas conseguem vir de terça-feira. A TT sempre está aqui. E eu creio que não só... eu creio que aquela palavra gerou nelas uma fé e elas começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo. E foi legal porque eu vi as demais pessoas, as meninas da mocidade, assim, as mais jovenzinhas, vendo nelas esse anseio e se juntaram nesse desejo de buscar a presença do Espírito Santo. E a gente foi no centenário, no culto dos jovens que ia ter lá, o congresso, e o Senhor batizou as duas, a TT, a Maitê, vou chamar de TT, a Maitê e a Ana Esther, que é minha sobrinha, e são 2 crianças, uma criança e uma pré-adolescente, mas elas entenderam o valor do Espírito Santo. E isso tudo Deus estava lembrando a nós nesses cultos de terça-feira e de quinta-feira. E foi engraçado que quando chegou em casa, a Ana foi contar para os meus pais, e quando ela foi contar para o meu pai, ele chorou. Novidade, né, meus irmãos?
Ele chorou, mas o que eu achei interessante que ele falou assim: Senhor, volta a batizar na nossa igreja. E ali eu entendi o que ele quis dizer, porque Deus estava movendo aqui. E quem talvez não veio, ou até em casa, assim, a Raquel sempre muito ocupada no trabalho, coitada, eu fico com dó, então a gente às vezes compartilha com ela o que está acontecendo. E aí eu acho que de primeiro momento ela não entendeu porque que meu pai chorou para que fosse aqui, mas quem vem de terça-feira entende que durante a ministração da palavra vem um derramado Espírito Santo de quebrantamento sobre nós que a gente não entende o que está acontecendo, a gente só consegue se render aos pés de Jesus. E é impressionante o quanto o Senhor tem nos conectado como igreja nesses cultos. Então eu quero contar esse testemunho porque o Senhor renovou a minha vida nesses dias e o Senhor tem tido graça e misericórdia de mim e me ensinado muita coisa mesmo. Ele tem colocado muita coisa no devido lugar no meu coração, na minha mente. Eu tenho certeza que os irmãos têm esse mesmo testemunho. A porta de emprego ainda não abriu. Eu ainda não estou rica. As coisas que eu estou pedindo para o Senhor há um tempo ainda não aconteceram, mas o maior presente que Ele pôde me dar foi a revelação do Espírito Santo. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então esse é meu testemunho nessa noite de que o Espírito Santo está falando na igreja do Senhor. Então nós precisamos ouvi-lo. Fica aqui o meu convite, meus irmãos, para quem está livre, para quem consegue vir correndo do trabalho, para quem não estuda à noite, que vocês estejam aqui de terça-feira, porque há algo que o Senhor está fazendo. E eu posso testemunhar isso. Há algo que o Senhor está fazendo. E Ele nos convida, Ele nos convoca, na verdade, a fazer parte disso. Amém? Isso que a gente tem vivido de domingo, essa graça, essa unção que o Senhor tem derramado, Ele tem mostrado isso pelo poder da sua palavra. E eu creio que quando nós declaramos a palavra do Senhor, ali o Senhor manifesta a sua presença. E o Senhor tem nos ensinado a fazer isso em palavra, em ministrações, em oração e em louvor. Porque é assim que Ele nos ensina, amém? E é disso que eu queria falar com os irmãos sobre qual é o nosso lugar, seja no mundo, seja diante de Deus, seja na vida. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Não uma pergunta filosofando, não, mas porque a palavra de Deus ela nos ensina de forma prática, real, verdadeira e bem clara sobre o propósito que Ele tem na nossa vida. De tal forma, meus irmãos, que não há necessidade nenhuma de nós nos sentirmos perdidos em nós mesmos. E eu sei, e eu vivi isso, e eu sei que isso acontece na nossa vida. Em algum momento da nossa vida a gente olha ao nosso redor e fala: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? Com que propósito? Por que eu existo? Por que eu vivo? E aí às vezes isso começa a abrir brecha para um sentimento de depressão, um sentimento de morte, um sentimento de: cara, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha vida? Ou muitas vezes até de indiferença. O Senhor está falando, o Senhor está movendo na igreja e a gente está o quê? Olhando para o teto, mastigando chiclete. Nem mesmo a reverência de estar na presença de Deus nos leva a: Senhor, eu posso não estar sentindo nada, mas eu estou na Tua presença. Esse sentimento nos traz confusão. E muitas vezes, e na verdade todas essas vezes, pode ser sim através de uma brecha da enfermidade do nosso corpo. Às vezes a gente está com falta de vitamina. Por esses dias eu fiquei muito mal, fiquei muito, muito triste. Do nada, eu fiquei desolada, eu não parava de chorar. E eu falava: Deus, será que o Senhor está quebrantando meu coração para alguma coisa? O que está acontecendo? E eu estava tomando um magnésio e eu não sabia que os efeitos colaterais dele era a tristeza profunda. Então, às vezes acontece que é no nosso organismo alguma vitamina ou está demais ou está em falta, e isso acontece. Mas através dessa brecha, seja de saúde ou seja de circunstanciais da nossa vida, o inimigo ele lança o que a gente pode chamar de dados inflamados, quando em Efésios 6, Paulo fala sobre isso, dados inflamados do maligno. Vem um pensamento, então, para que você vive?
Do que vale se gastar a vida toda para isso? E ali a gente começa a perder o sentido da nossa vida. E mais do que isso, a gente começa a procurar o sentido da nossa vida em muitas outras coisas que estão fora da palavra de Deus. Então, a gente pode correr o risco de ir para a vertente do nosso emprego, da busca de dinheiro. Eu estou assim, eu preciso trazer algum sentido na minha vida, então eu preciso investir em algo, eu preciso dedicar minha vida, eu preciso trazer uma melhor condição na minha casa, na minha família, eu preciso evoluir como pessoa, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais conhecimento. Vocês conseguem entender, meus irmãos, me acompanhar nesse pensamento? Eu não estou falando que é errado nós buscarmos ao Senhor, é errado, buscarmos uma condição financeira melhor, uma condição para a nossa família melhor, mas a questão é o que Deus nos ensina de Gênesis a Apocalipse, a motivação do nosso coração. Eu queria que a gente começasse lendo em Gênesis 3. E aí, quem quiser acompanhar na tela, eu vou ler a versão NVI, tá? Então, se você puder colocar na tela essa versão. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia ela nos ensina o princípio de todas as coisas. E não só o princípio, o início de tudo, mas como princípios, eu digo leis. Tem um livreto que a gente usa no evangelismo que fala sobre as leis espirituais. Eu não sei se vocês já viram. Fala que existe a lei da gravidade. Se existe lei no mundo, a ordem das coisas, também existem leis espirituais. Existem princípios que regem esse mundo. A gente precisa lembrar que o mundo que nós vemos, o visível, ele é comandado, controlado, governado por aquilo que é invisível, ok? As coisas, a palavra de Deus diz que primeiro surgiu as invisíveis e depois as visíveis. Nossos olhos não conseguem enxergar a Deus, mas Deus era no princípio de tudo e Ele criou todas as coisas. Ele se manifestou dessa forma. Então, eu preciso entender que existem princípios espirituais que o Senhor nos ensina para nós vencermos esse sentimento de indiferença que tem tentado nos roubar da igreja. Roubar do que é ser igreja, do que é ser filho de Deus, do que é ser salvo em Cristo Jesus. Porque quando a gente pensa, ainda falando sobre essa questão da indiferença, da situação de qual que é o propósito que eu estou aqui, a gente também mergulha nos nossos muitos problemas. Nos nossos muitos desafios, eu não tenho dinheiro, meu emprego está muito difícil, ou alguém na minha casa está enferma. Tudo aquilo começa a nos cercar e a gente só consegue enxergar o que está ao nosso redor. A gente só consegue enxergar o que é matéria, o que é claro aos meus olhos. E eu me esqueço que nós servimos, eu me esqueço que eu sirvo um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sirvo um Deus que criou todas as coisas e diz na sua palavra que Ele criou todas as coisas para a glória do seu nome. E isso também inclui a nossa vida. Nós vivemos debaixo de um propósito. Nós vivemos debaixo de uma revelação. Paulo diz em Colossenses 1 que o mistério que antes estava escondido, guardado, foi revelado a nós. Se em Abraão existe importância, e eu queria falar um pouco sobre ele aqui também, mas se Abraão teve a importância dele, se todos os homens da fé escritos na Bíblia tiveram importância para o tempo dele, eu tenho que te dizer que nós também temos uma importância. Você foi formado no ventre da sua mãe, não de qualquer maneira ou com qualquer propósito, mas debaixo do propósito divino e eterno do nosso Deus. Eu não sei quais as circunstâncias que você tem familiar. Eu não sei se você foi uma tentativa de aborto falida, se você foi um acidente, se aconteceu e descobriu e no nascer você foi desprezado desde o ventre. Não importa.
as circunstâncias, eu digo não importa no sentido de isso não muda a verdade que mesmo nesses caminhos de tormenta, Deus não perdeu o controle. Ele disse, fulano e ciclano, e aqui eu cito nomes, Damares, pastor Silas, Keila, Marli, Maitê, Sandra, Simone. O Senhor disse, eles vão nascer e eu quero que eles nasçam. O Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo da maneira que lhe agrada. Na 1:1 fala que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, meus irmãos. Nós precisamos, e eu fico um pouco chateada, porque não deu tempo de eu ler tudo que eu queria ler. E eu não estou aqui usando como desculpa, mas nessa correria, e falha minha, porque Deus já tinha falado para eu ler algumas coisas, e eu li, mas daquele jeito, sobre tudo isso aqui que o Senhor tem falado desde o começo do culto, de quem Ele é, do nome dEle e do nome de Cristo Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia, e sem complicações, sem... Aí eu tenho que pegar um caderno gigante, começar a anotar. Não, pegue a sua Bíblia e comece a ler. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história. Existe, e aqui em Gênesis 3, o versículo 15, Gênesis 3 relata a queda do homem. E nesse versículo em especial, o Senhor nos mostra um princípio do que rege o mundo, do que rege o universo. Ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a sua descendência. Porém inimizade, vou ler a minha versão, ok? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando a gente vê aqui que Deus, Ele... voltando ali para o jardim, porque todos os dias Deus descia para falar com Adão, a gente sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe? Que Deus descia todos os dias para falar com Adão? Ali, quando Deus desce para falar com Adão, então Eva já tinha comido do fruto, Adão também tinha comido, a serpente estava lá, então Deus desce e começa a interrogá-los, não é? Então, a gente já conhece esse trecho, mas quando Deus ele vai declarar julgar a serpente ali, ele fala essa palavra, ele diz, porém inimizade entre você e a mulher. Ali ele não só julga a serpente, mas como ele revela uma verdade eterna. Porque quando Deus nos criou, já estava muito claro para ele sobre a queda do homem. Ok? Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele morreu desde a eternidade, ele se rendeu na cruz do Calvário, porque Deus já proveu todas as coisas. Então, a queda de Adão não foi uma surpresa para Deus. Então, quando Deus desce ali e fala para a serpente, olha, esse é o julgamento que eu tenho para você, ele revela uma verdade. Ele diz ali que existiria inimizade entre a serpente e o descendente dela, ou seja, Satanás, e entre o descendente da mulher. Quem é a descendência da mulher? É Jesus. Se você for ver todas as referências sobre fulano é filho de ciclano, Salomão, filho de Davi, que gerou Roboão. Você sempre vê a referência do pai para o filho, do pai para o filho. Mas quando você vê a referência de Jesus, lá está José, filho, eu acho que se não me engano, de Jacó. E ali que era esposo de Maria. Maria, então, surge na descrição da descendência. Então, vem ali o nome da mulher. E é a única referência, porque Deus havia prometido que ele nasceria da virgem. Então a descendente, a semente da mulher, que é Cristo Jesus. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que não existe lugar neutro no mundo. Nós estamos em uma batalha. E essa batalha, ela não é só uma batalha de... eu gosto ou não gosto de Deus. Eu creio ou não creio em Deus. Existe um espírito que eu posso dizer aqui como um espírito de rebelião que vai contra Deus. Ele é hostil contra Deus. Essa inimizade aqui também pode ser entendida como uma palavra hostil, ou seja, odeia. Então você vê na história e nos dias de hoje muito claramente de que não é só, não sou muito fã de Deus. As pessoas podem até falar isso, mas vocês conseguem identificar o que a gente tem vivido nos dias de hoje? As pessoas não suportam não só a ideia de você falar de Deus para elas, mas que você fale de Deus. Então,
Eu não quero não só ouvir, mas eu quero que você pare de falar de Deus nas universidades. Eu quero que você pare de falar de Deus na escola. Eu quero que você pare de falar de Deus. Por quê? Sobre eles está o espírito dessa rebelião, o espírito de Satanás. Sobre eles está a influência do Deus dessa era que tem cegado aqueles que são descrentes. É o que Paulo nos ensina. Então, existe um princípio aqui que deve ser muito claro a nós. De que Deus ele tem um projeto desde a eternidade e que o projeto de Satanás, a intenção dele é impedir que esse projeto se cumpra. É impedir que a verdade desse projeto de Deus se manifeste no nosso meio. Vamos um pouquinho mais para frente, em Gênesis 11. Aqui a gente vai ler um pouquinho, para ter só um pouquinho mais de clareza sobre o que nessa época... Como é claro o quanto Satanás ele intenta nos levar a não só não obedecer a Deus, mas ir contra a vontade de Deus. Gênesis 11, a partir do versículo 1, diz assim, relata sobre a história da Torre de Babel. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Quando a gente lê isso daqui, a gente fala, ok, o pessoal quis criar um nome para si, quiseram se juntar ali, mas vamos entender a motivação do coração deles. Porque às vezes você pode ler a Bíblia e falar, qual que é o problema de criar uma torre e morar todos juntos ali? Não sei se vocês já leram sobre essa passagem e já refletiram sobre isso, mas quando você olha e entende, vê a motivação do coração deles, Deus diz no início, quando criou o homem, falando assim, olha, se espalhem pela terra, gerem filhos, encham a terra, procriem-se. Era para tomar toda a terra foi feita para o homem. Então ali Deus fala, olha, eu os abençoo e digo, prosperem, tenham filhos, multipliquem-se e tomem toda a terra. Mas quando você vê aqui a intenção do coração deles, eles dizem assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Não nos basta não estar ali com Deus, sacrificando ou servindo a Deus que eles aprenderam com Adão e Eva. Eu estou falando do princípio do mundo ali. Então, eles ouviram de pai para filho, de filho para os netos, sobre quem Deus era. Mas não só bastava não ouvir a Deus, como eles queriam ir contra a vontade de Deus. Um espírito de rebelião. Mas ao mesmo tempo que nós lemos isso sobre a Torre de Babel, nós vemos no capítulo seguinte a história do chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, e abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Existe, e aí o versículo eu não vou lembrar agora, mas fala que através da sua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. Mais uma vez o Senhor cita aqui a descendência, e aqui a gente entende que é Cristo Jesus. Porque era impossível nós, gentios, sermos alcançados pela graça de Deus se não fosse por meio de Cristo Jesus. E o Senhor, Ele completou essa palavra em nós através de Cristo. Então, quando nós vemos a história de Abraão, ao mesmo tempo em que nós vemos um mundo caído, que não só é avesso ao Senhor, mas ele vai contra a vontade de Deus, o Senhor, Ele mostra que Ele não perdeu o controle em toda a história. E que Ele é poderoso sobre todas as coisas e todo o tempo. Então, enquanto o mundo ele vai caminhando para esse caminho de destruição, o Senhor vai marcando a história com homens e mulheres que decidem obedecer ao Senhor. E ali, quando Deus se revela a Abraão, Ele diz que eu sou o teu Deus,
me siga, venha, saia do meio da tua parentela que eu vou te mostrar o que eu vou fazer através de você. Mas o Senhor, ele não revela o nome dele a Abraão. Então a gente avança um pouco na história e a gente vê a história de Moisés. Em Êxodo, a gente vê que Moisés, ele tem um nascimento quase que trágico, não é? Ele quase morre, mas ali o Senhor o poupa, através dos seus pais, ele é escondido e depois ele é encontrado, criado pela filha de Faraó, e ele tem um estudo privilegiado, ele aprende muitas coisas, e a Bíblia fala que ele sabia que ele seria libertador de Israel. Ele sabia disso. Mas ali no primeiro momento ele vai e mata um egípcio. Vocês lembram dessa passagem? Quando ele mata um egípcio e ali eu fiz justiça pelo meu povo. Mas no dia seguinte aparecem 2 israelitas brigando, e ele fala: gente, vocês são irmãos, não briguem entre si. Então um deles que estava causando a briga fala: quem você pensa que é? Você acha que é juiz sobre Israel agora? E agora você vai matar a nós como você matou o egípcio? Então Moisés faz o quê? Ele foge. E naquele processo de distância, longe do palácio, longe das riquezas, longe de qualquer referência que ele pudesse ter para se vangloriar, o Senhor o chama de volta e fala: eu ainda não perdi o controle na sua vida. Você ainda será libertador de Israel, mas não do seu jeito, do meu jeito. E ali quando Deus o chama, ele fala: eu não sei falar, eu sou gago, o Senhor tem misericórdia. E quando eu for, o que eu vou falar para eles? Quando eu disser para eles: olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó se revelou a mim. Na verdade ele fala: o Deus dos seus ancestrais se revelou a mim. Então Deus fala para ele: Moisés, diga a eles que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tem te chamado para a libertação. E começa dessa forma. Deus se revela ali na sarça ardente, falando com Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Deus. Isso no capítulo 3, quem estiver tomando nota, poder ler em casa com mais calma, mas no capítulo 3 de Êxodo, Deus se revela na sarça ardente, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando ele continua, Moisés então fala: Senhor, em nome de quem eu estou indo? Então Deus responde: eu sou. Diga a eles que o meu nome é o grande eu sou. E é interessante porque na revelação do grande eu sou, você vê, fala, mas por que falar o grande eu sou? Porque ali Deus começou a trazer mais clareza da pessoa, de quem ele é. Ele é tudo o que o povo de Israel precisaria e tudo o que nós, como igreja de Cristo, precisaríamos. Ele é o grande eu sou. Você precisa de um libertador, eu sou o libertador. Você precisa de cura, eu sou a sua cura. Você precisa de paz, eu sou a sua paz. Deus começa a mostrar através da história de Moisés a grandeza do nome dele. Porque entendam, meus irmãos, eu estou falando aqui sobre o princípio do mundo caído, querer guerrear contra Deus, mas a verdade é que Deus é vitorioso. Deus, ele já venceu desde a eternidade. A questão aqui, então, para que existe essa guerra espiritual? Por que existe essa batalha? Porque Deus é justo e cabe a nós, no livre-arbítrio que nós temos, escolher um caminho. A batalha é sobre mim e sobre você, se eu posso dizer assim. É sobre o domínio, a extensão do domínio do reino das trevas ou do reino da luz. Quando Jesus ele nos ensina o Pai Nosso, ele diz assim: olha, quando vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu. E aí ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente vai avançar um pouquinho mais, eu vou dar uma corrida, mas Cristo ele veio restabelecer todas as coisas, ele veio reconciliar todas as coisas a Deus. Ele veio tomar tudo que estava espalhado, perdido, tomar de volta e entregar na mão de Deus. É por isso que Paulo nos ensina tanto nas cartas dele sobre: e Deus reconciliou todas as coisas, visíveis e invisíveis, por meio de Cristo Jesus. Então Jesus ele nos ensina um princípio: quando vocês chegarem ali, proclamem o evangelho e diga: é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, é domínio de Cristo aqui, Satanás não tem mais lugar. É domínio de Cristo aqui, Satanás não pode mais trabalhar como estava trabalhando.
A vitória de Deus é certa. A questão é, eu e você, nós tomamos posse dessa vitória? A pergunta é, nós estamos desfrutando da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário? E ainda, como eu desfruto dessa vitória? Glória a Deus, o Senhor nos salvou, mas e aí? O que vem de próximo? Ah, Senhor, eu preciso de emprego. Ok, está trabalhando. Ah, eu preciso de dinheiro. E aí, o dinheiro acaba. Essa é a nossa vida? Esse é o ciclo da nossa vida, de chegar diante de Deus e só, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. É isso que Deus nos chama? O Senhor, Ele quer restaurar em nós a igreja verdadeira de Cristo. Que não é uma igreja que anda cabisbaixa, triste, angustiada, está tendo tantos problemas e... Não, mas é uma igreja que caminha de cabeça erguida. De cabeça erguida. Porque as circunstâncias estão 100% ok? Não, mas é porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei para quem eu presto contas. E eu sei que Ele não perdeu o controle da minha vida. Ele costurou a história desde o princípio. E você estava lá nessa costura. Ele planejou todas as coisas, mesmo na queda do homem, mesmo no vacilo do homem, Ele não perdeu o controle. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer através de mim e em mim? E não só, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O Senhor quer nos ensinar algo poderoso nessa noite, e eu peço ao Espírito Santo que nesse pequeno tempo que a gente tem aqui, Ele conduza vocês em casa a meditar nessa palavra, a se lembrar desse convite que eu faço para vocês, de terça-feira, de quinta, de domingo estar aqui, mas em especial de terça-feira, de domingo, para aprender, para ler, para meditar na palavra de Deus, porque a nossa vitória está em conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. O meu povo perece porque não conhece a minha palavra, é o que diz a palavra de Deus. Nós perecemos por não conhecer e não entender o que Deus está falando conosco. Quando ainda então Deus se revela a Moisés e fala, vá então e tome seu irmão e diga para ele ser o porta-voz do que eu vou falar com você. Ele fala a primeira vez ali com Faraó, ele vai diante de Faraó, ele torna aquela vara da mão dele em serpente, ele pega a serpente pela ponta e ali nada lhe causa dano, mas volta a ser um cajado na sua mão. Deus revela a grandeza dele e então houve a libertação? Não. Faraó endureceu mais o coração e o que aconteceu? Mais trabalho para o povo de Israel. Imagine, meus irmãos, a condição de Moisés quando viu aquilo e falou, Deus, por que o Senhor está apertando mais as coisas? Então ele diz ali no capítulo 5, versículo 22, dizendo, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. O Senhor não cumpriu o que o Senhor disse que ia fazer. Por que o Senhor está fazendo isso? Será que alguém se identifica com essa oração? Deus, por que o Senhor está apertando mais? Já não bastava, Senhor, fazer isso, por quê? Já não bastava fechar as portas, por que o Senhor disse que ia me dar vitória se nada está acontecendo? A resposta de Deus continua a mesma. E é no capítulo 6 que o Senhor responde assim a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. O Senhor revelaria a partir dali o nome dele, não mais como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas o nome dele. A aliança que ele tinha com o povo através do nome dele. Quando a gente pula para a história de... Quando Jesus, ele nasce, então, ele entra na história de forma material agora.
ele se entrega, ele vai nos ensinando sobre como deveria ser a partir de agora a nossa vida. Mas em no Velho Testamento não existe clareza do que seria a igreja de Cristo. Não existe ali a revelação de, olha, existirão pastores, vão ter os membros. Essa construção de igreja não existia. Então, quando Cristo ele chega, ele começa a ensinar os discípulos sobre como deveria ser o portar da vida deles. Mas em 3 anos e meio era muita coisa para pouco tempo. Então ele diz, olha, eu vou morrer, vou padecer, vou sofrer muitos males. Em João 13 ele fala que eu vou morrer, eu serei levado e vou morrer. Ali Pedro ele fala, Senhor, por que o Senhor está falando isso de você? Para onde o Senhor vai que eu não possa ir? Então começa João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É ali que Jesus começa a revelar, olha, não turbe o vosso coração. O que vocês talvez estejam esperando de um triunfo, um rei triunfante em Israel, não vai acontecer agora. Mas não se preocupe, descerá do alto poder de Deus para vocês fazerem o que vocês precisam fazer. Então, em Mateus 28, 18, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele diz assim, Mateus 28, 18 e 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos e os batizem no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Nome, aliança. Quando Jesus ele fez a ceia, a última ceia com os discípulos, o que ele disse? Que olha, eu estou partindo o pão, essa é a nova aliança que eu faço através do meu sangue. Deus é um Deus de aliança. Deus não perdeu o controle. Deus tem a história nítida e clara, como diante dos olhos dele, como agora, sendo passado, presente e futuro. Para ele, está tudo diante dele como igual. E na história quis Deus não só nos salvar através de Jesus Cristo, ou seja, nos livrar dos nossos pecados e nos garantir a vida eterna, como quis estabelecer com todos nós uma aliança. Essa aliança é ter o nome dele em nós. E para a gente entender o que eu quero dizer sobre o nome de Jesus, e a gente fala no nome de Jesus, mas às vezes não entende a importância desse nome. A revelação de Deus ali em Abraão não foi sequer foi só um trisco de quem Deus era. Abraão, ele começou a receber revelação de Deus. Jesus disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Ele começa a receber de Deus, a grandeza de Deus. Mas ali Deus ainda não tinha revelado a ele o nome dele. Mas então em Moisés, Deus começa a trazer mais clareza sobre quem ele é libertador, ele é curador, ele é tudo que nós precisamos. Ele é o pacote completo. Mas não bastava só saber sobre Deus, não bastava só entender e discernir que nós somos pecadores, e a lei veio para isso, para nos mostrar que nós somos pecadores. Mas Deus quis estabelecer uma aliança ainda mais profunda com todos nós. E essa aliança foi sobre pôr o nome dele sobre nós e fazer morada em nós. De tal forma, meus irmãos, que nós não somos mais nós mesmos. Todo aquele que nasceu de novo, que crê, como diz ali em Romanos 10, 9, se com teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você que está aqui nessa noite confessou isso como verdade na sua vida, existe uma aliança sobre você. Ele estabeleceu não mais o teu nome, mas o nome dele. Porque
Porque enquanto o mundo quer o que a Torre de Babel queria, façamos um nome poderoso para nós. Mas que nome é esse? Se desde o princípio Satanás está condenado. Por que Satanás quer enganar as pessoas? Porque ele quer que todo mundo vá para o mesmo buraco que ele. E qual é o engano que ele lança? Seja famoso, tenha um nome. Seja poderoso, tenha um nome poderoso. E no mundo ainda pior, mas dentro da igreja, como ele quer nos enganar. Quando Jesus ele diz ali em Mateus 24, falando sobre o fim dos tempos, os discípulos falam: Senhor, quais são os acontecimentos que vão anteceder a tua vinda? Jesus começa falando: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Porque o espírito de engano, ele paira nesse mundo. Meus irmãos, isso tem que nos acordar. Isso tem que despertar o nosso espírito. A não ficar com medo, mas ter o coração no lugar certo. Sobre mim está o nome daquele que fez todas as coisas. Enquanto eu estava lendo e meditando e eu passando mal já de nervoso, falando: Senhor, normalmente eu tenho alguma coisa, uma ideia do que o Senhor quer falar, e eu falei: Senhor, eu não faço ideia, o Senhor está falando tantas coisas, e eu estou tão impressionado do que está acontecendo na igreja, sobre a revelação da palavra, mas eu não tenho condições de falar. Mas me fala o que o Senhor quer, que mesmo que eu não fale, que eu pregue, mas que eu chore com a igreja de Cristo ali. Eu vou chorar, mas o que o Senhor quer? E me veio uma resposta no meu espírito, sobre mudança de perspectiva, sobre mudança de visão. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? A igreja de Cristo precisa se lembrar de quem ela é. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de quem nós somos. E ainda quando eu falei: Senhor, mas... E aí eu comecei a anotar meio desesperada ali, porque eu tenho uma péssima memória. E aí eu comecei a anotar algumas perguntas, falando quais são realmente o que de fato importa, aonde eu estou dedicando a minha energia. Aonde eu estou colocando minha atenção? Pelo que eu tenho lutado? Pelo que eu tenho vivido? Irmãos, tem tantas coisas que nós podemos escolher para viver. Nós temos tantas ofertas do mundo. Mas o que está desde o princípio em Deus? É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. Quando Jesus, então, ele é assunto ao céu, quando ele é recebido por Deus aos céus, vem o Espírito Santo. E ali o Senhor começa a mover de forma sobrenatural. E ali o Senhor inaugura um novo tempo, a plenitude dos tempos ali, Cristo se revelou e começa a igreja de Cristo ser estabelecida na terra. Se em Israel o Senhor estabelece uma aliança de que o nome dele seria conhecido através desse povo, em Cristo Jesus ele estabelece uma aliança de que o nome dele seria conhecido através da igreja dele. Não é através de outras formas, não é através de livros, não é através de conhecimento humano, mas é através do poder do Espírito Santo revelado aonde? Na igreja de Cristo, meus irmãos. O poder de nós, da nossa mão, do que nós temos, poder monetário que talvez você tenha ou não tenha, não, no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Filipenses 2, 9, do 9 ao 11, fala sobre a grandeza do nome de Jesus, e fala assim, Filipenses 2, 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus deu a ele o nome mais poderoso que existe. Façamos um nome para nós mesmos? Não, de maneira alguma. Tomemos posse do nome de Jesus Cristo. Porque nesse nome está toda a autoridade. Eu não preciso do meu nome. Eu não preciso ter o meu nome conhecido. Eu preciso que o nome de Jesus seja conhecido. O pastor, ele começou a leitura oficial hoje,
um capítulo muito interessante para mim, porque esses dias eu ouvi um testemunho falando de Lázaro. E a irmã que testemunha, ela disse que passou por uma situação horrível. Foi um parto sem uma cesárea, sem anestesia. Foram várias complicações de saúde. Eu não consigo nem dimensionar a dor que aquela irmã passou, mas ela disse que enquanto estava passando por tudo isso, ela olhava ao redor e procurava a presença de Deus. Porque ela já tinha passado muitas complicações na saúde, mas Deus sempre mostrava algo para ela. Jesus aparecia, acontecia a revelação de algo de Deus ali. Mas então, enquanto ela chorava, falava: Deus, por que o Senhor não apareceu para mim? Por que o Senhor não falou comigo? Porque ela nem perguntou por que Deus não a livrou, mas ela perguntou: Senhor, aonde o Senhor estava? E ela disse assim: eu senti que o meu amigo havia me abandonado. E ela ali falando com Deus sobre o plano de parto dela, Deus diz assim para ela: eu sou mais glorificado na sua morte do que na sua vida. E aí ela lembrou de Lázaro. E Deus a fez lembrar de Lázaro. Quando você lê todos os milagres de Jesus, a gente tem um exemplo da filha de Jairo, que estava a ponto de morrer. E ali no caminho, indo para a casa de Jairo, Jairo angustiado. E Jairo tinha um poder ali, algum cargo ali dentro, mas ele ali indo, levando Jesus, acontece a cura da mulher do fluxo de sangue. E aí alguém chega e fala assim: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Não é assim? Jairo, eu imagino que o rosto, o semblante dele deve ter caído, porque Jesus virou para ele e falou assim: não tenha medo, ela não morreu. E quando chega na casa, Jesus fala: olha, tira os outros, só fica os pais. Ela não está morta, ela dorme. E ali Jesus a ressuscitou. Ela estava na cama, ela tinha acabado de fechar os olhos e morrer naquele exato momento. Mas a Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Jesus, ele é o nosso amigo, certo? Ele é amigo de todo mundo que quiser se aproximar dele. Ele era próximo dos discípulos, mas a Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E ali ela contando esse testemunho, isso falou muito comigo. Quando Lázaro ainda está doente, eles mandam um recado, as irmãs de Lázaro mandam um recado falando: corre que o teu amigo Lázaro está enfermo. E ali, quando eu imagino e ela compartilhando, e aquilo se tornou para mim também uma imaginação de Lázaro virando para todo mundo e falando assim: não se preocupe, o meu amigo está vindo. Não tenha medo, gente, está tudo bem, eu estou doente, eu estou muito mal, mas não se preocupe, o meu amigo está vindo. Ele vai me curar. E aí, quando Jesus recebe a notícia, ele tarda em chegar. Ele faz de propósito. A Bíblia fala que foi a intenção de Jesus se demorar. E aí não passou um dia, 2 dias, mas Lázaro morreu e Jesus não chegou para o sepultamento. Lázaro foi enterrado, já estava certeza, 3 dias de morte é fato, a pessoa morreu. É aí que Jesus aparece. E a gente vê ali o coração de Lázaro, e é muito verdade esse testemunho dessa irmã, quando as irmãs se aproximam dele e falam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino que é na mesma fala de Lázaro: eu não vou morrer porque o meu amigo vai chegar. Jesus chega ao ponto de chorar quando Maria, diferente de Marta, que já chega meio, eu imagino ela mais colérica, assim, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria, ela chega diante de Jesus, se prostra e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a coisa teria sido diferente. E é aí que Jesus, ele fala: me leva até o lugar que ele está enterrado, onde está o corpo de Lázaro. Jesus chora, porque ele vê toda a comissão, mas imagine, meus irmãos, as pessoas ao redor de Lázaro, enfermo, no fio da vida, de perder a vida, eles olhando e falando assim: será que era amigo de Jesus mesmo? Será que era tudo isso? Tô achando que não. E quando Lázaro morreu, aí veio o testamento de que parece que a amizade não era tudo isso não. Mas então Jesus vai ali, faz uma oração e revela a intenção do coração dele. Quando ele ainda disse aos discípulos que Lázaro estava dormindo, ele sabia que Lázaro já tinha morrido. E ali ele fala: Lázaro não está dormindo, ele morre. Vocês lembram dessa parte? Quando Jesus ressuscita Lázaro, o nome dele é reconhecido como aquele que ressuscita os mortos. Por quê? Porque aquela menina tinha acabado de morrer e talvez alguém pudesse falar: ela só voltou a respirar, teve alguma questão científica ali, alguma questão do corpo e tal.
biológica, mas Lázaro estava morto há 3 dias. Existe um entendimento na lei judaica, se eu não me engano, se eu posso dizer assim, judaica, de que depois de 3 dias é fato, a pessoa morreu mesmo, não tem jeito. Jesus dá o certificado de eu ressuscitei aquele que é morto. Mas ele não fez isso com qualquer um. Ele fez isso com o amigo dele. Meus irmãos, eu quero já partir para o final, mas existe outro personagem da Bíblia que se tem como amigo de Jesus, e ele mesmo disse seu amado, discípulo amado, que é João. Quando João ele é levado para a ilha de Patmos e recebe a revelação do Apocalipse, ele ouve a voz do Senhor e quando ele se vira, ele cai prostrado aos pés, porque ele não dá conta de aguentar a revelação da pessoa que estava na frente dele. Mas a pessoa que estava na frente dele, quem era? O amigo dele. Mas já não era mais Jesus, todo suado, sujo, de andar tanto e batalhar, caminhar. Era Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado. E ali ele se prostra. O Senhor, ele escolhe na história várias pessoas onde ele se revela de uma forma especial, ele se revela de uma forma gloriosa. E essa revelação se espalha para as pessoas que estão ao redor, a nação, países. Mas em Cristo Jesus, Deus sentencia todos na mesma condenação. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estão passivos do mesmo... Na verdade, a revelação do que era desde o princípio, mas todos estão com o mesmo problema para resolver, na mesma proporção. Todos nós temos acesso, então, à mesma redenção e à mesma revelação do Espírito Santo. Não é só sobre o pastor, não é só sobre os presbíteros, não é só sobre a irmã que ora, mas todos nós, meus irmãos. O Senhor quer restaurar em nós a identidade de quem nós somos, a igreja de Cristo Jesus. A igreja que reconhece o poder do nome de Jesus. A igreja que sabe quem Ele é e que Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E você muitas vezes faz o que eu também já fiz muito e às vezes faço, que é escolher o caminho da murmuração. Por que murmuração é pecado? É reclamar do que Deus está operando na nossa vida. E você mal está sabendo que a sua morte vai trazer mais glória para o nome dEle. Mas, Senhor, se há no nosso coração esse sentimento tão egocêntrico de olhar e falar, mas o que eu tenho a ver com a glória do nome dEle? Misericórdia. O que nós temos a ver com a glória dEle é que quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente se apaixona por Ele, mais o nosso coração se enche dessa verdade. E toda essa indiferença, todo esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui, o Senhor começa a trazer clareza. Eu lembro que quando eu fui para o campo, passar um ano, eu estava podre, eu já falei isso aqui, mas eu estava muito mal. E a última coisa que eu estava podendo era servir as pessoas, falar do amor de Jesus, porque eu estava em crise com Deus. Eu estava em muita crise com Deus. E o Senhor, Ele não resolveu os pontos que me causavam crise. Senhor, eu estou numa certa idade, por que tal coisa não aconteceu? Por que tal coisa não aconteceu? Por que tal coisa não aconteceu? Ou por que eu me dediquei tanto e fiz isso e aquilo já era para estar vivendo isso, por que não aconteceu? Nada do que eu questionei ao Senhor aconteceu. Mas o Senhor começou a trazer clareza sobre o domínio e controle dEle na minha história. Ali, no dia a dia, lendo a Bíblia e olhando e falando, meu Deus, o Senhor tem o controle de tudo. A história não se trata do meu eu, do meu nome, mas sim do teu nome. É por isso que quando Israel faz toda aquela bagunça, Deus fala, eu vou entrar com justiça nas nações, mas não por amor a vocês, mas por amor ao meu nome. O Senhor, Ele aperta as coisas. O Senhor, Ele promove situações difíceis para que a gente conheça a excelência do poder da glória dEle. Porque se nós somos participantes do seu sofrimento, seremos participantes da sua glória. Meus irmãos, a vida que nós temos aqui não é o fim.
E eu falo isso, eu tenho essa preocupação às vezes de falar com a galera mais jovem, principalmente quando a gente vai para a VS, tem tantos jovens, de falar, meu caro, abre os olhos, busque ao Senhor. Qual que é a preocupação do nosso coração? Ter dinheiro, comprar o tênis do ano e tudo. Existe muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais que o Senhor quer nos revelar. Apocalipse 1, e aqui eu já vou para encerrar, meus irmãos, mas quando Jesus ele morre, ressuscita, vai para os céus e aí Apocalipse acontece. A primeira coisa que Jesus faz ao se revelar a João é falar assim: escreva as cartas para as igrejas. Ele fala isso no versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Envia cartas a ela. Primeira coisa que Jesus fala é: anota o que você está vendo e mande essas cartas específicas que ele ia dar para essas igrejas, mande elas. E Deus fez questão de que essas cartas estivessem aqui, diante de nós, para nós aprendermos algo. Cada exortação ou elogio que Jesus dava a cada uma dessas igrejas, Jesus revelava quem ele é. Então, quando você vê em capítulo 2, o versículo 1, para a igreja de Éfeso, ele diz assim: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele começa a descrever: conheço as tuas obras. E começa a descrever tudo naquela igreja que era benéfico e o que eles precisavam ajustar. Mas ali Jesus ele mostra para aquela igreja que ele é quem eles precisavam de fato. Então quando ele fala assim: olha, essas 7 estrelas, e ele fala que são os anjos da igreja, ou seja, os pastores, e eu ando entre os 7 candelabros, ou seja, eu ando no meio da igreja. Depois eu queria que vocês lessem em casa, capítulo 2 e 3, sobre cada aspecto que Jesus vai revelando ali. E ele sempre diz: eu conheço. Eu conheço. Meus irmãos, nós estamos diante daquele que fez todas as coisas. Nós já não somos mais ignorantes disso. Ou nós estamos no reino das trevas ou no reino da luz. E dentro do caminho de Cristo existe uma maturidade de fé que o Senhor quer nos levar como igreja e não só como indivíduos. O Senhor quer restaurar a nossa fé em quem Ele é. Você se pergunta no seu interior: mas de todo mundo dá certo, menos eu. O Senhor só complica para o meu lado. Só tem luta, só tem desespero, angústia. Meu pai um dia me contou o testemunho dele que envolvia a minha pessoa, e aquilo tocou muito meu coração, que foi: a gente, até a Angélica nascer, a gente passava muito aperto, mas muito aperto mesmo assim. E ele um dia perguntou para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não muda essa condição? Por que o Senhor não muda essa situação? E a resposta dele foi para que a nossa fé, eu digo a nossa, eu e minhas irmãs, meu irmão, para que a nossa fé fosse desenvolvida. Para que a nossa fé fosse desenvolvida. E no meio estava meu pai e minha mãe, porque a fé deles também seriam desenvolvidas, mas o que Deus queria era desenvolver a nossa fé. Eu posso dizer para vocês: Deus é um Deus provedor. Por quê? Porque eu vivi o Deus provedor. O Deus que cura, porque Ele me curou e curou a minha família. Um Deus que fala, porque Ele tantas e tantas e tantas vezes falou. De todas as circunstâncias de aperto, eu sei, irmãos, dividir um batom. Se você me dá uma bala e falar assim: você tem que dividir essa mini bala, eu sei dividir. De forma estratégica e gloriosa. Por quê? Porque a gente tem que dividir tudo. Eu sou a quinta, então a Angélica pegou um pouco. Então, entre 6 crianças, sou especialista em dividir um Yakult. Porque o Senhor nos deu essa graça de: opa, precisa dividir? Está aqui.
Eu não estou falando como quem não sabe o que é passar por situações e apertos. A vida não está, tá mil maravilhas, mas eu posso dizer que em nenhuma circunstância o Senhor nos abandonou. Em nenhum momento o Senhor nos largou a nossa mão e deixou a quem nunca, nunca, nunca. Eu posso ter passado pelo vale da sombra e da morte, mas eu posso dizer como salmista, o Senhor estava comigo. A sua vara e o seu cajado, ou seja, a sua palavra, a sua liderança, o seu senhorio estava comigo, está com você, igreja. Mas o Senhor te convida a amadurecer a sua fé. Você tem estabelecido limites para o Senhor. Se o Senhor não fez até aqui, então não vai acontecer. Quem disse que você tem um poder sobre a história? Você tem? A Bíblia fala que a gente não consegue mudar a cor do fio de cabelo sem métodos de fora, ok? Muda aí. Eu quero ficar loira, quero ficar loira. Isso acontece? Não acontece. E por que você acha que toda essa preocupação vai te levar a algum resultado? O Senhor quer nos ensinar quem Ele é, no particular. Pega a tua Bíblia e vá ter um tempo com Ele. E Ele não quer que você leia de forma estratégica, vou aprender tal tema, tal. Não vai por esse caminho, não. Seja sincero diante de Deus e fala: Senhor, não estou legal, mas não adianta nada ficar pensando no meu problema, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor não perdeu o controle da sua história, nem da minha, nem a história da humanidade. Tudo vai verter para o fim de todas as coisas. E o fim está revelado ali em Apocalipse 4 e 5, quando João ele vê uma porta aberta e diante daquela porta aberta ele ouve a voz: vem, sobe aqui, para você entender o que vai acontecer no fim dos tempos. Essa porta está aberta diante de nós, meus irmãos, da revelação de quem Deus é. João viu a Deus em seu trono de glória e ele sequer consegue descrever em palavras quem Deus é. Por que a gente tem que adorar? Por que a gente tem que louvar? Por que a gente tem que ficar falando que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo? O salmista ele diz que tornem-se como eles, quem os adora, ou seja, os ídolos não falam, não veem, não enxergam, não discernem. Tornem-se como eles, aqueles que os adoram. Isso é um princípio, nos ensina um princípio. Eu me torno cada vez mais parecida com Jesus, conforme eu vou falando quem Ele é. Eu estou falando que Ele é grande, eu vou ser grande. Não, mas eu lembro que Ele é grande, logo não há por que me preocupar. Irmãos, é natural da vida a gente se preocupar, perder a cabeça, às vezes perder o sono, mas isso não pode reger a sua vida. Isso tem regido a nossa vida. A comida, a bebida tem regido a nossa vida. O estômago tem sido Senhor sobre nós. Porque não conseguimos lidar com a ideia de que eu não tenho dinheiro para pagar um Yakult. Irmãos, eu sei que Deus fala no coração de cada um na proporção que fala. Mas Deus quer nos ensinar a grandeza do nome dEle. Ele não perdeu o controle, Ele não te abandonou, Ele não me abandonou. Às vezes Deus escolhe ter um testemunho diferenciado na nossa vida. E sabe o que a gente faz? A gente murmura. Mas a gente nem sequer entende que a glória dele vai ser maior. Nós vamos conhecê-lo ainda mais se nós passarmos por esse tempo sem murmurar. Eu queria já encerrar e me perdoem ter passado um pouco do tempo, meus irmãos, mas eu queria que vocês não lembrassem disso quando vocês forem embora do tempo passado, mas lembrassem dessa palavra. Isaías 25, para mim é um dos capítulos mais incríveis assim da Bíblia, porque revela o sentimento de um povo. E esse povo somos nós. Se você ler na sua casa Isaías 24, 25, aí vem 26, fala assim que 25, Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho. E ele aqui começa a glorificar o Senhor por tudo que Ele fez, mas ele cita situações difíceis, como fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína. Ou seja, Deus envergonha os inimigos, mas inimigos que atacaram a Israel.
Ele diz no 5 que, e como o calor do deserto, tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim é a canção dos temíveis, é emudecida. Ou seja, diante das circunstâncias difíceis, o Senhor tem resposta, e ele vai falando sobre a grandeza de Deus, e aí ele fala no dia em que Deus se revela. Versículo 9, naquele dia dirão. Esse povo que passou pelo deserto, esse povo que passou pelo perrengue, pelo aperto, no 9 diz, naquele dia, esse povo dirá, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esteca. Na esterqueira, ali Moabe estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. E ainda um pouco antes diz que o Senhor preparará um banquete nesse encontro. E dará do leite mais gorduroso, do vinho mais excelente, da carne mais excelente. Aqui não é necessariamente carne e leite, o vinho, mas do que eles simbolizam sobre a alegria, a saciação, a fartura. Se nós continuarmos caminhando, olhando só para o nosso umbigo, só para as nossas necessidades, se Deus não tiver misericórdia e nós não entendemos a sua palavra, quando o grande dia chegar, você não vai olhar para Deus e falar assim, foi para isso, Senhor, que eu comprei tudo que eu podia comprar. Foi para isso que eu suei para levantar dinheiro e comprar tudo que eu queria. Foi para isso que eu trabalhei tanto. Foi para isso que eu não ouvi tua voz e preferi dormir, assistir muitas coisas, ou me preocupar com as coisas da minha vida, ou perder meu tempo, tão preocupado com os problemas da minha casa. Foi para isso, Senhor, que eu fiz tudo isso? Não será assim. Não será assim. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e mudarmos as nossas escolhas pelo Senhor, nesse grande dia nós olharemos, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena ter o teu nome glorificado na minha morte. Valeu a pena eu conhecer mais o Senhor, porque conforme eu passava pela dor, eu entendia cada vez mais o quanto o Senhor é poderoso. Não só na dor Ele nos mostra, mas muitas vezes é por esse caminho que Ele se revela a nós, pela dureza do nosso coração. O Senhor quer nos ensinar, meus irmãos, que a grandeza do nome dEle está sobre nós, indiferente das circunstâncias, independente das circunstâncias. O Senhor quer quebrar essa indiferença no nosso coração. Só lembramos de orar quando nós lembramos daquele problema. Só lembramos de orar quando nós lembramos que, meu Deus, o meu filho está nessa situação. O Senhor não quer assim mais, meus irmãos, mas Ele quer se revelar. Não dá tempo. Eu queria muito que desse tempo de eu falar sobre a grandeza do que Deus fez para a igreja dele, Colossenses, o capítulo inteiro, Efésios, Romanos. Você vai lendo e falando, meu Deus, eu sou a igreja de Cristo, tudo isso Ele fez por mim. Isso traz alívio e consolo para a nossa alma. Isso põe o nosso coração no devido lugar. A depressão de, o que eu estou fazendo aqui? Vai embora. Nossa, a minha vida não tem sentido nenhum. Tem muito sentido. E é através da palavra que a gente conhece que Jesus, Ele começa a soar a voz dEle doce no nosso ouvido. O Espírito Santo começa a falar com a gente. De que está tudo bem. Ele não perdeu o controle. Olha, a minha palavra diz isso. Olha, desde o princípio da história, eu fiz assim, assim, assado. Olha, Damaris, eu fiz dessa forma. Veja. E é comigo que você está falando. E é para mim, e você está servindo a mim. É o meu nome que eu pus sobre você. É sobre você que eu coloquei um estandarte, uma bandeira ensanguentada. É o meu sangue sobre você. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, se o pastor me permite fazer a oração. Eu sei que a nossa família precisa de oração, mas o Senhor quer levantar em nós um coração de intercessão. Deus quer renovar o nosso entendimento e focar a nossa energia
É tanta preocupação, tem tanto... eu tenho que fazer o evento X, Y na igreja, minha cabeça está borbulhando. Qual é a motivação do nosso coração em fazer tudo isso? O Senhor quer colocar o nosso coração no devido lugar. O Senhor vai entrar com providência na sua casa. O Senhor vai mudar a história da sua família. Mas entenda o que o Senhor está falando com você. Volte a orar pelo seu vizinho. Volte a sair pelas ruas orando. E Deus fala de forma específica aqui com alguém. Volta a sair da tua casa e olhar para o céu e dizer: Jesus, eu estou aqui. As coisas estão acontecendo ali em casa, mas eu quero interceder aqui por essa rua. Olha, fulano ali, ciclano ali. Começa a voltar os teus olhos para o Redentor da tua alma. O Senhor vai entrar com providência. Como que fazer? O que fazer? O que fazer? Para! Escute a voz do Espírito Santo, porque o Senhor vai começar a revelar. Essa inquietação revela muitos pecados que nós ainda temos no coração. Insegurança, dúvidas, questionamentos, o Senhor vai começar a revelar. Se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós queremos, o Senhor quer tornar de nós uma igreja viva, atuante, forte, mas não só para fazer um congresso bacana, não só para fazer eventos legais, que é legal, que é consequência de uma vida com Deus, mas sabe aquele café com uma amiga que você faz toda semana às vezes? O Senhor quer mudar esse encontro de fofoca para um encontro de oração, de palavra. Nada demais, vamos fazer estruturado, é que eu não sei pregar. Não! Amiga, eu estou vendo que você está com problema nessa área. Vamos ler o Salmo juntos? Você tem tido dificuldade na sua família? Provérbios ensina a gente muito. Nunca li a Bíblia. Vamos ler junto. Eu te ajudo. Encontros que a gente tem falado de tanta coisa, meus irmãos. Ou nenhuma, a gente já sai correndo que não dá. Aí é tão corrido, não dá para criar vínculos. O Senhor quer restaurar em nós isso. O Senhor quer mudar os nossos encontros, em nome de Jesus. O estômago não pode ser senhor sobre nós. Não é sobre o que... Eu falo estômago não é só sobre comida, mas as nossas necessidades, que a gente acha que é necessidade, o Senhor quer mudar. O Senhor quer nos levar de volta a esse lugar de intercessão. Eu lembro quando eu vi a irmã Trindade subir nessa rua. E eu falava: mãe, a irmã Trindade não está bem, ela está falando sozinha. Minha mãe falava: ela não está falando sozinha, ela está orando. Ela está orando pelos vizinhos. O Senhor é glorificado na nossa morte, meus irmãos. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora e tivesse uma oração sincera com Deus. De que, Senhor, existe um propósito maior do que a nossa compreensão pode alcançar. O teu propósito de redimir todas as coisas, de trazer glória ao teu nome, costurar o fim da história com a exaltação do teu nome, a condenação, o julgamento daqueles que não te ouviram, a condenação destes, mas a glorificação daqueles que te amam, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que não amaram a própria vida, mas que tiveram sobre si o sangue do Cordeiro. Senhor, existe um propósito na igreja de ainda estar na terra, proclamar a grandeza do teu nome. Senhor, mas enquanto nós estamos reunidos aqui, nosso coração está tão cheio de tantas coisas, tantas preocupações, tantos desesperos, tantas angústias que são válidas, mas nos esquecemos da revelação de quem tu és. Revela-te a nós. Deus, essa mãe, essa esposa inquieta dentro de casa, porque não sabe o que fazer, está tão preocupada e começa a buscar outras formas de saber, horóscopo, misticismo, fofocas para distrair. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos esquecemos, Senhor, às vezes, de quem tu és e de que o Senhor não está preso a quatro paredes na igreja, o Senhor está em todos os lugares. Pai, contempla o coração desse homem dentro de casa, que não sabe lidar com as questões, Senhor, dos seus próprios sentimentos, e isso está
gerando nele uma confusão de mente, uma confusão de emoções. Já é tão inquieto, não consegue fazer nada e quer fazer muito, mas não consegue. Espírito Santo sopra sobre essa alma. E assim como o Senhor Jesus um dia deu ordem ao mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Senhor, dá ordem a essa alma, aquieta-te. Ouve a voz do teu Senhor. O Senhor não perdeu o controle. E você tem que entender a grandeza dessa frase, de que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está conduzindo a tua vida, mas ouça a voz dele. E pare de lutar contra o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos e oro por mim, para que o Senhor me ensine a grandeza de quem Tu és. Oh, Espírito Santo, cura nessa noite. Talvez a gente olhe e fale, mas começou um culto tão avivado, mas e agora o Senhor está curando nossa alma. Esse coração que está desesperado e já não vê mais sentido na vida. Senhor, revela-te a esse coração hoje. É crente. É tanto tempo crente, mas Senhor entrou num turbilhão de emoções e não consegue controlar mais. Espírito Santo, toma, Senhor, as rédeas dessa mente. Toma o controle desse coração no nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. E que possamos, Senhor, nos lembrar do que diz aquele hino. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Não disse eu a muitos já, pedi, dá-se-vos-á. Oh Deus, o Senhor é um Deus que nos ama, mas nós precisamos te conhecer, Senhor. Deus, eu abençoo os meus irmãos no nome de Jesus. E te peço, continua conosco, Senhor. Oh, dabae, kodarabashui, daramanahase, kandarabashe. Ah, Deus, leva, Senhor, as tuas filhas e filhos numa profundidade contigo. Oh, ramassui, kodarabashe. Sim, Senhor. O Senhor está entrando com providência na casa da irmã Sandra. Eu creio, Senhor. Mas o Senhor diz assim, mulher, volte a interceder. Ah, volte a orar pelos teus vizinhos. Deixe os teus negócios comigo, diz o Senhor. Ai, decodarabassu, e projetos de oração deixados na gaveta, esquecidos. Reuniões de oração esquecidas. Reuniões que o Senhor disse, reúna o meu povo para orar, e foi esquecida. Porque é tanto problema, é tanto ataque, que já não sabe mais, sai de casa sem rumo. O Senhor não perdeu o controle. Volta a orar pelas outras coisas e entregue no altar do Senhor. Ele está entrando com providência. Oh Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, guarda os teus filhos na liderança dessa igreja, para que continue com o coração quebrantado. Guarda os meus irmãos, Senhor, ministros da palavra nessa igreja, para que o Senhor guarde-os, para que eles perseverem na pregação do Evangelho como Ele o é. Oh Deus, que a nossa fé seja, como foi dita hoje, robusta e firmada, Senhor, no lugar inabalável que é Cristo Jesus. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer por quem Tu és. O Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto e que venceu. Digno de abrir e desatar os 7 selos, é o Teu nome. Nós queremos erguer o Teu santo nome, Jesus, crendo que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor ainda fará o que o Senhor prometeu. Oh Pai, continua falando no nosso coração. Surpreende-nos com a revelação de quem Tu és. Surpreende-nos, Senhor, nos acordando pela madrugada, falando conosco. Lembra do que eu disse. Eu não perdi o controle, a promessa não morreu. As coisas se apertaram para que você entenda a grandeza que há no poder do nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.